boas-vindas a vocês. O Saúde Mais está começando agora. Não sai daí. Diabetes infantil é o tema do programa dessa semana e já está por aqui a Adriana Fornari. Não esquece de deixar a tua sugestão lá no Instagram do programa. Anota aí, @SaúdeMaisTVRS. Segundo uma pesquisa desse ano do Atlas do Diabetes da Federação Internacional de Diabetes, até 2050, mais de 850 milhões de pessoas no mundo vão sofrer de diabetes. O estudo também revela que 1 em cada 9 adultos entre 20 e 79 anos já vive com a doença e mais de 40% não sabe que tem a condição. O que chama a atenção são as crianças e adultos com menos de 20 anos, que chegam a mais de 1.800.000 vivendo com diabetes do tipo 1. Para conversar sobre esse assunto, está aqui a médica endocrinologista Adriana Fornari, do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul e do Hospital Conceição. Também é mestre em Ciências Médicas pela URGS e pós-graduada em Medicina e Ciência do Esporte pela Unicinos. Tudo bem, Adriana? Eu quero, assim, antes a gente fazer uma compreensão e um diagnóstico. Nas crianças, o que difere a diabetes, ou o diabetes, 1 e 2, ou diabetes? Por favor. Olá, Patrícia. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Os principais tipos de diabetes são o tipo 1 e o tipo 2. Na infância, adolescência ou mesmo idade adulta jovem, a prevalência de diabetes tipo 1 é maior que a do tipo 2. O que difere é a fisiopatologia. No diabetes tipo 1, nós temos uma autoimunidade. Então, nós consideramos que ela é uma doença autoimune, em que o pâncreas sofre uma destruição lenta e gradual, mas que, geralmente, quando a criança manifesta os sintomas, essa evolução é rápida, e ocorre, então, uma redução significativa da produção de insulina. Portanto, a criança começa a manifestar os sintomas de falta de insulina. O que difere do diabetes tipo 2 é que, no diabetes tipo 2, o problema é uma resistência à ação da insulina. Então, o organismo produz insulina adequadamente, só que essa insulina não consegue atuar no organismo. O papel da insulina é colocar o açúcar, a glicose, que vem do alimento, dentro das nossas células. Então, quando nós não temos insulina, ou mesmo quando a célula está resistente à ação dela, a glicose não consegue entrar e acaba se acumulando no sangue, que é o que leva ao diagnóstico do diabetes. Adriana, às vezes, adultos, descobre que estão com a glicose mais elevada e tal, através de um exame. E um exame não é muito comum para as crianças. Então, como é que alerta a gente pode ter que a criança está com um sintoma de diabetes? Exatamente, Patrícia. Na idade adulta, muitas vezes as pessoas vão fazer exames de sangue e descobrem, ter uma glicemia um pouco mais elevada e acabam fazendo o diagnóstico do diabetes por conta de um exame. Na criança, muitas vezes, a gente não faz nenhum exame. Então, o que vai nos levar ao diagnóstico é justamente os sintomas. O que acontece? Quando a glicose começa a subir no sangue, o nosso organismo ele é muito inteligente. Ele sempre tenta reduzir essa glicose, de todas as formas. Então, a primeira coisa que ele faz é tentar eliminar a glicose através da urina. Então, isso leva a um dos sintomas bem característicos do diabetes tipo 1, que é excesso de urina, excesso de vontade de urinar. Então, a criança começa a urinar com bastante frequência para tentar eliminar aquele excesso de glicose. E, em consequência disso, ela começa a tomar mais água. Então, o organismo começa a se desidratar e a criança começa a tomar mais água e urinar mais. Em crianças menores, às vezes, os pais conseguem verificar se, por exemplo, voltou a fazer xixi na cama, ou mesmo a fralda tem que ser trocada com mais frequência, começa a vazar na fralda. O outro sintoma característico é a perda de peso. Então, se nós pensarmos que a glicose, ao invés de entrar na célula para servir de energia, para servir de alimento para as nossas células, para nutrir elas, ela vai sair pela urina. Então, a criança, apesar dela comer
normalmente, às vezes até com mais frequência, até sente mais fome, ela acaba perdendo peso, emagrecendo. Então, os principais sinais são muita sede, vontade de urinar, perda de peso e excesso de fome. Esses são os sinais clássicos, mas existem ainda outros sinais um pouco menos frequentes, como, por exemplo, fraqueza, cansaço, borramento visual, ou mesmo infecções de repetição, né? E, então, são sintomas não tão específicos, mas os 4 principais ali de vontade de urinar toda hora, sede, perda de peso e excesso de fome são os clássicos. E para a criança, o profissional que deve ser consultado, um pediatra continua sendo, ou tem uns especialistas em infantil e de outras áreas, diante aí, Normalmente, né, desse diagnóstico? normalmente assim, quem acaba fazendo o diagnóstico é o pediatra ou às vezes o emergencista, né? Porque a criança muitas vezes pode acabar evoluindo para um quadro mais grave, que a gente chama de cetoacidose, que se não for tratado a tempo, então esses sintomas eles vão evoluindo até um quadro grave, em que a criança pode começar a vomitar, a desidratação evolui e pode fazer com que a criança tenha até perda de consciência e aí acaba necessitando de uma internação hospitalar. Então, muitas vezes o emergencista é que vai fazer o diagnóstico. Mas aí o encaminhamento é para o endocrinologista pediátrico, para fazer o tratamento que basicamente é com insulina. E as orientações que são necessárias, né, em relação à alimentação e atividade física, que são os pilares para o tratamento do diabetes tipo 1. Aqui no começo do programa, eu li alguns dados, né, de aumento, né, dos casos de diabetes. A que se deve? Que momento a gente vive assim, que essa doença está com mais incidência? O Brasil até a gente tem uma incidência bastante alta assim em relação a outros países, né? Ele não é um dos países que mais tem diabetes tipo 1, mas, por exemplo, assim, nós temos um número bastante expressivo, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e nós sabemos que a causa do diabetes tipo 1 é multifatorial, né? Então, a criança ela nasce com uma tendência genética, mas ela tem que entrar em contato com algum fator no ambiente, que pode ser uma infecção, que pode ser uma falta de vitamina, que pode ser um alimento, um estresse. Nós não sabemos exatamente qual é o fator que desencadeia o início da autoimunidade, mas existe algum fator no ambiente que deflagra isso. Então, uma criança com uma genética, né, com uma predisposição genética, que entra em contato com esse fator ambiental, começa a desenvolver, então, os sintomas, né, no decorrer de dias, semanas ou, no máximo, meses, ela manifesta, então, o diagnóstico. Por que isso vem aumentando? Muito provavelmente porque existe esse fator ambiental que provavelmente é uma virose. Eu digo provavelmente porque nós não temos essa comprovação ainda. Se tivéssemos, talvez a gente já teria a cura, mas nós não temos, né? Então, ainda também não temos como prevenir. Então, nós supomos que seja alguma infecção. Com o aumento das infecções, como, por exemplo, na Covid, a gente percebeu também um aumento do número de casos. No inverno, geralmente, aumenta o número de casos. Então, muito provavelmente, esse fator ambiental está envolvido nesse aumento. E, doutora Diana, pela mesma vertente que os casos têm aumentado, a senhora percebe que há também uma subnotificação, porque acho que talvez nem todo mundo tenha acesso ao exame ou conhecimento de que pode encaminhar a criança para um exame. Como é que funciona isso? No caso do diabetes tipo 1, não, porque não tem como passar despercebido, né? Então, a criança, quando descobre, normalmente ela já tem esses sintomas, e aí, se ela não começar a tratar, ela vai evoluir para óbito. Então, não tem como passar despercebido. No diabetes tipo 2, que daí é mais comum em adultos, em pessoas com um pouco mais de idade, sim, existe uma subnotificação, um subdiagnóstico, na verdade, né? Aqui no Brasil se estima que em torno de 50% das pessoas que têm diabetes tipo 2 não sabem que têm. Tá? Isso foi comprovado, foi feito um estudo longitudinal aqui no Brasil para avaliar a saúde do adulto e se viu que 50% das pessoas não sabiam que tinham diabetes, através de um teste, que foi feito um teste de tolerância à glicose. Então, no diabetes tipo 2, como ele pode ser silencioso nos primeiros anos, pode ter uma subnotificação.
tá? Mas no diabetes tipo 1, não. Isso não tem como a criança, que depois que ela descobriu, não ser tratada. Sim. E as crianças que têm histórico familiar também, a família deve ficar em alerta, em alguma medida, tem mais chance de desenvolver diabetes? No diabetes tipo 2, sim, nós temos uma forte herança familiar, né? Então, ela é hereditária. Eu estava falando anteriormente sobre a questão de subnotificação de diabetes tipo 2. Nas crianças também pode acontecer o diabetes tipo 2. Não é tão comum, mas também a gente vem observando um aumento dos casos de diabetes tipo 2, principalmente na adolescência, que é quando ele se manifesta mais, na fase em que a criança cresce, ganha um pouco mais de peso e que tem uma forte herança familiar. Então, há uma tendência de se fazer diagnóstico de diabetes tipo 2 na adolescência, principalmente para crianças que têm obesidade, né, sobrepeso ou obesidade, hábitos de vida como sedentarismo, alimentação incorreta e uma forte história familiar de diabetes tipo 2, tá? Justamente por ela ser hereditária. No diabetes tipo 1, existe uma leve hereditariedade. Então, crianças cujos pais, ou um ou né, o outro pai tem, o pai ou a mãe tem diabetes, elas têm um risco um pouco maior de ter, sim. Principalmente quando o pai tem diabetes. Tá? Com a mãe, parece que é um pouco mais baixo. Nós não sabemos muito bem o porquê. Mas quando o pai tem diabetes, existe um risco ainda um pouco maior. E quando tem um irmão, principalmente se é um irmão gêmeo, o risco também é maior. Não é um risco assim elevado. Então, geralmente, a gente só vê uma pessoa na família que tem diabetes tipo 1. Não é toda a família. Diferente do diabetes tipo 2, que normalmente a gente vê várias pessoas naquele grupo familiar apresentando diabetes. Tá bem, obrigada por hora, então, doutora Adriana, saúde demais, volta já. E logo a gente volta a conversar mais sobre diabetes infantil. Saúde mais de volta e a gente continua a conversar sobre diabetes infantil com a médica endocrinologista Adriana Fornari, do Instituto da Criança com Diabetes do Rio Grande do Sul. Lembrando que em 28 de setembro ocorre a 27ª Corrida para Vencer o Diabetes no Parcão. Mais informações no site icdrs.org.br/corrida. Então, Adriana, como é que tu vê assim, a importância da campanha, de uma campanha refletida aí numa corrida para conscientização, para levar aí a mais pessoas informação sobre o diabetes infantil? Eu vejo isso com bastante importância, porque normalmente, Patrícia, quando a gente tem alguém na família ou algum conhecido, a gente se liga no tema, né? A gente presta atenção. Mas quando a gente não tem ninguém, e muitas vezes as pessoas nem sabem que existe este tipo de diabetes, acham que todos os diabetes é o mesmo tipo, né? Que é o que acomete mais, que é o tipo 2, que acomete mais adultos. Então, às vezes, as pessoas nem se ligam da importância do tema. A corrida, ela vem com esse intuito, ela vem para também conscientizar a população. Claro, ela é uma fonte de captação de recursos para que a gente consiga oferecer um tratamento com mais qualidade para os nossos pacientes, uma vez que lá no Instituto nós somos um atendimento 100% SUS, né? Nós temos uma série de dificuldades na questão de fornecimento de insumos para os pacientes, que acontece em todo o nosso país, né? Então, muitas vezes acaba ocorrendo faltas. Então, o Instituto ele vem muito para tentar suprir essas falhas, né, da distribuição dos insumos pelo poder público. E essa corrida ela é a principal fonte de captação desses recursos. Então, ela tem essa função e também a principal, né, de conscientizar a população da importância do tema e principalmente para a gente conseguir fazer diagnóstico precoce, para que essas crianças não evoluam para uma internação hospitalar quando façam o diagnóstico. Então, às vezes a pessoa ouvir falar e percebeu que a criança está com sintomas, já leva para fazer o exame e prevenir que ela venha a ter uma intercorrência maior. Né? Uhum. Como é que é feito o controle da glicemia em crianças? Os pilares, como eu falei anteriormente, são uma alimentação saudável,
não tem nada de diferente assim do que qualquer criança deveria comer, tá? Então a gente sempre fala, não precisa fazer tudo dietético, tudo diet, tudo light, não. E não é assim que funciona. Então é uma alimentação saudável, rica em frutas, verduras, legumes, carne, enfim, todos os componentes normais de uma alimentação saudável. Contém os carboidratos também, numa quantidade considerada adequada para a criança, de acordo com a sua idade. O segundo pilar, então, atividade física, que também nós recomendamos para que todas as crianças façam, né, para que tenham hábitos de vida saudável. Então, eu sempre falo isso, todo mundo deveria ter esse estilo de vida, não só quem tem diabetes, né? E o terceiro pilar, que é o tratamento com a insulina. Então, a insulina e o controle glicêmico, que pode ser feito através de testes de ponta de dedo, que a gente chama de glicemia capilar, ou monitorização contínua da glicose com sensores de glicose. Então, isso vai nos levar a avaliar como é que está o nível de glicose no sangue da criança e fazer a prescrição e os ajustes das doses de insulinas, que normalmente as crianças utilizam 2 tipos de insulina, uma de ação lenta para manter os níveis de glicose nas 24 horas e uma de ação rápida para cobrir os alimentos ou para corrigir quando a glicose está muito alta. E esse tratamento com insulina é diferente, o produto do que é utilizado em adultos? A insulinoterapia é igual? Não, é o mesmo tratamento, tanto para crianças quanto adultos. O que vai diferir é a quantidade. Então, a dose da insulina ela vai variar de acordo com o peso, né, do paciente. Então, uma criança menor, ela vai utilizar doses menores. Uma criança maior, ela vai utilizar doses maiores, ou um adulto. Mas as insulinas são as mesmas, o tratamento ele é para todas as idades. Sim. E como é que, Adriana, o diagnóstico de diabetes, né, numa criança vai alterar aí a dinâmica da família, assim, então como é que percebe isso, como é que acontece, como é que a gente tenta fazer, né, trazer alento para essa família que vai passar a ter que cuidar aí, né, monitorar a criança, não precisa, né, como falaste, né, não precisa ser tão restritivo, mas ela vai ter que perguntar, vai ter que informar no colégio, na casa dos amigos, né? Isso aí, exatamente isso que tu disseste. Então, muda a rotina. Num primeiro momento, isso é um baque bastante grande. A gente percebe que as famílias ficam bastante sensibilizadas, né? E aí a gente tem todo um acolhimento lá no Instituto justamente para tentar minimizar esse impacto, né? Fazer com que isso seja de uma forma um pouco mais natural. Mas, obviamente, que vai ter que ter uma adaptação, muitas vezes em relação a horários, por conta dos horários de aplicação de insulina, né? Da alimentação, se a família já tem uma alimentação relativamente saudável, esse impacto é menor. Mas, às vezes, a gente pega famílias com alimentação bastante, com vários itens que não deveriam contém nenhum tipo, né, de dieta, então a gente tem que fazer esses ajustes. Na questão assim, escola, amigos, claro que sempre vai ter algumas questões, né? Por exemplo, nas escolas a gente envia uma carta informando os professores, os diretores. E isso varia muito, tá? Tem escolas que são super abertas, que abraçam a causa e que até nos procuram para tentar entender e aprender um pouco mais, porque pode acontecer da criança ter uma hipoglicemia, por exemplo, que é quando baixa mais, quando a glicose baixa de 70, que seria o nível ponto de corte, e ela pode se sentir ruim, pode até ter uma perda de consciência, um desmaio, enfim. Então, é importante que tenha alguém preparado na escola para saber o que fazer. Então, tem escolas que se preparam para isso e nos auxiliam, porque isso faz parte do tratamento. Tem outras escolas que colocam, não, essas questões não são conosco. Se tiver qualquer problema na criança, nós vamos chamar os pais, ou a criança vai ter que ser atendida fora daqui. Então, isso difere bastante. Em relação ao dia a dia com os amigos, a gente sempre fala assim, olha, é importante falar para os amigos, ter como se fosse um anjo da guarda para ajudar, né, uma pessoa próxima que saiba o que fazer se a criança não estiver bem, se passar mal. Não que o passar mal seja uma coisa de rotina, tá? Isso é para ser uma exceção. É para a criança ter uma vida normal, uma vida saudável, com direito a fazer tudo o que ela quiser.
mas pode acontecer algumas situações de baixar demais ou subir demais, e aí é importante que eu tenha uma pessoa próxima preparada para saber auxiliar, tá? Mas ela pode fazer o que ela quiser, tá? Não tem nenhum tipo de limitação, tanto que nós temos atletas profissionais que têm diabetes tipo 1, nós temos cantores, atores, né, pessoas que fazem de tudo e convivem normalmente com diabetes tipo 1 sem nenhum problema. Sim, a gente se refere à criança porque a criança também ela não tem a maturidade, né, para muitas vezes até se cuidar. Talvez ela pode em alguns momentos não ter certeza ou sobre o alimento ou sobre sua sensação. Não sei se é também do campo de reflexão, né, dos grupos médicos, mas seria legal que houvesse um protocolo unificado nas escolas, algo assim que viesse mesmo como lei, quem sabe, né, para proteger melhor as crianças, né, em caso dessa hipoglicemia. Com certeza, a gente teria muito benefício, né? Então, porque nós lá no ICD, a gente até teve uma época que nós fazíamos esse acolhimento dos professores, das escolas, para virem lá entenderem, aprenderem. Só que isso é bastante dinâmico, né? Então, isso muda muito. Hoje, a escola conta com um professor que talvez saiba lidar, daqui a pouco ela já não conta. Então, isso necessita de um treinamento constante, não é uma coisa que vai ser feita uma vez e vai. Então, isso é uma coisa que tem que ser sempre renovada, né, dentro das escolas, e isso dá trabalho. Então, a gente entende que isso é complicado, né? E às vezes tem uma criança na escola só que tem o diabetes. Então, acaba que a escola acaba não tendo tanto interesse. Mas seria muito importante, sim, ter esse treinamento, porque muda muito a vida da pessoa, né? O fato como ela é vista na sua realidade. Inclusive, a gente sempre fala assim para as crianças, mostra na escola que tu tens diabetes, mostra para os colegas, não precisa ter vergonha, não precisa esconder, isso não é nenhuma... Né, não tem nenhum problema em ter diabetes. Mostra para os colegas e explica o que é, faz na aula, enfim, que isso ajuda a desmistificar o tema, né? Sim, é possível a criança ter uma vida bem normal e ser autônoma, né? Lidar com o seu tratamento, uma vez que bem orientada com os amiguinhos também, né? Sim, a gente, claro, que uma criança menor, ela não vai ter ainda essa autonomia, mas, por exemplo, assim, a partir dos 10 anos, a gente já começa a dar essa autonomia para a própria criança aprender a se aplicar a insulina, se ela quiser, claro, sempre com um adulto supervisionando, né, até porque pode ocorrer erro de dose. E com a monitorização contínua hoje, com sensores de glicose, a criança ela pode utilizar o sensor, está na escola, por exemplo, e o pai ou a mãe, o cuidador, está em casa e verificando ali se a glicose dela está ok, se está baixando, se está subindo, e tomar uma conduta, por exemplo, entrar em contato com uma pessoa responsável e orientar. A criança tem que comer, ou a criança tem que fazer insulina, né? Então, isso pode ser feito, mas quanto mais ela aprender, né, esse é o nosso principal lema, é ensinar a voar, né? Tanto que o símbolo do ICD é uma águia, que é justamente para tentar fazer com que as crianças aprendam a elas mesmas gerenciar o seu tratamento o quanto antes para elas terem autonomia. Uhum. Bom, o SUS oferece, né, várias orientações, tratamentos, né? Mas o que ainda falta no país em termos de apoio, diagnóstico precoce, tratamento para a criança com diabetes? O diagnóstico precoce, eu acho que ainda é uma dessas questões que eu abordei anteriormente, né, de tentar fazer esse diagnóstico quando a criança começa a manifestar os sintomas, justamente porque quanto mais cedo é feito, menor é a perda das células beta, que são as células produtoras de insulina no pâncreas, quando a criança é diagnosticada numa fase em que ela ainda não teve uma descompensação, como uma cetoacidose. Então, aí ela consegue manter ainda alguma produção, mesmo que mínima, de insulina, e isso facilita muito o tratamento. Então, o diagnóstico precoce é uma coisa bastante importante, e então sensibilizar os pais né, para buscarem esse atendimento o quanto antes. O que mais falta, assim, que a gente mais percebe, uma vez feito o diagnóstico, a maior dificuldade que a gente encontra é na questão fornecimento de insumos. Então, insulinas,
as fitas para fazer as pontas de dedo, as fitas reagentes, agulhas adequadas. Então, o nosso país é enorme, a gente sabe que isso difere bastante nos estados. Tem estados que já estão bem avançados, que conseguem suprir melhor isso, que fornecem, inclusive, os sensores de glicose, né? Tem outros estados que estão piores que nós, tem estados que têm mais dificuldade. Então, a gente está, acho que, num meio termo, mas o que nós nos deparamos muito é com a falta dos insumos. Então, volte e meia, os pacientes chegam lá, pois é, não estou recebendo a insulina tal, está faltando a insulina tal, esse mês não veio. Uma burocracia na questão de renovação de laudos e receitas que os pacientes têm que levar a cada 6 meses, senão eles não conseguem retirar. Né? Então, essas dificuldades para eles fazerem o tratamento ainda acho que precisa melhorar bastante. Tá certo. Então, muito obrigada, Adriana, pela tua presença aqui no programa Saúde Mais. E o Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida. Até a semana que vem.